fazer... Ah, não, esse evento será gravado, olha. Vou começar a gravar, então. Arrasou. Beleza. Eu vou começar a ficar mais sério aqui, até arrumar cabelo. Gente, mas será que a gente não começa a gravar? Bom, já começou, né? Começou! Será que a gente já não começa na hora que tiver todo mundo aqui? Mas tudo bem. O pessoal aí acompanha os testes. Pegada meio hiperlocal, mas também tentando entender como é que a gente analisa isso, obviamente, a partir das leis e da sistematização, né? Como é que você consegue ver as intervenções menores como, na verdade, uma rede que se conecta automaticamente às políticas públicas e etc. E também tentar abrir esse espaço de diálogo e de disputa, né? Que as microintervenções não necessariamente têm um micropeso, já que elas estão acontecendo em vários territórios ao mesmo tempo, tanto do Brasil inteiro. Então, assim, buscando essa conexão, né, do macro com o micro, né, tanto da macropolítica quanto urbanismos, né, entendendo como é que a gente consegue convergir, se fortalecer e olhar para o mesmo lugar, né? Acho que a gente acompanhando nos últimos anos na cidade de São Paulo, nós ficamos em São Paulo, apesar de ter gente espalhada por todos os lugares, a questão de como, na verdade, é muito normal que macro e micropolítica andem muito descompassadamente, né? E não se fortaleçam necessariamente, porque a gente acha que é uma perda de potencial para alcançar a justiça socioespacial que a gente acredita que seria possível e seria desejável, né, para o nosso país, para a nossa cidade, etc. Então, em 2015, se não me engano, a gente fez a primeira edição do Macro Micro, né? A gente convidou várias pessoas, já não me lembro quem. Discutir exatamente isso, como é que a gente conseguiria convergir, entender as pautas comuns e construir, né, essa ponte entre macro e micro, esse campo do meio. Até porque a gente entende que vários de nós somos arquitetos e urbanistas ou enfim, profissionais que poderiam fazer parte dessa ponte, né, gostaríamos de fazer parte dessa ponte enquanto missão. Uma relatoria que se transformou numa publicação que chama Macro Micro 1, né, não por acaso, que está disponível no nosso site para download gratuito, enfim, Creative Commons, etc., realmente para fomentar essa discussão. A partir daí, a gente fez outros encontros que chamavam Macro Micro. Eu também fui fazer uma pesquisa muito ligada a isso, que acabou num livro chamado Doing It Together, que também está para a versão preliminar dele está para download gratuito em inglês e está sendo passado para português. Enfim, a gente acabou fazendo outros encontros macro-micro nessa mesma discussão, até porque é muito conectado com os desafios que a gente encontra na nossa prática, né? Tentando fazer mudanças no micro, mas entender que falta legislação, falta um tipo de protocolo de diálogo, de construção conjunta com o poder público em relação a isso, né? E como é que a gente poderia, né, compreender e ser propositivo. Então, a gente fez alguns outros encontros também, com base no macro-micro, só que a gente nunca acabou não fazendo uma relatoria completa e transformando em publicação. E também, por sorte, a gente começou a ser chamado para eventos e também para, enfim, para workshops, acontecimentos que tinham esse tema, né, como dos centrais. Então, a gente resolveu também trazer algumas das reflexões, tanto as nossas quanto de outras pessoas que estiveram conosco nesses espaços. Então, a gente vê aqui algumas dessas pessoas, né? A Daniela mesmo que eu falei antes, e eu não sei quem mais, porque tá com duas negócios aqui. Como é que é? Já não consigo ver todo mundo no mesmo. O Maurício Cavalari também, enfim. Que são pessoas que a gente trouxe um pouco da reflexão delas, né, para essa compilação. Sendo assim, a gente decidiu compilar todas essas experiências dos últimos anos no que a gente chamou de Macro-Micro 2020, entendendo que seria importante a gente consolidar algumas delas para a gente finalmente também conseguir seguir em frente e tratar meio que como alguns momentos importantes de troca, né, para a gente avançar com esse tema. Então, a gente agradece não só as pessoas que estão aqui assistindo, quanto principalmente nossos convidados,
né? E também todas as pessoas que contribuíram de alguma maneira para a publicação, seja nos convidando para os eventos, seja sendo representado com as suas falas, né, na própria publicação. Ela também vai ser gratuita para descarregar no nosso site. E a gente espera que ela seja a provocação para outras, né, para mais encontros. Então, enfim, eu estou aqui com mediação, mas eu estou completamente sob a batuta da Karen, que está aí conosco. Então, eu vou dizer também para ela me dizer o que eu tenho que fazer. Vou também pedir para os, não sei se é o momento de já apresentar nossos convidados ou logo na sequência. Eu não vou ler o que eles mandaram, porque eu acho que eu vou falar rapidamente o porquê que eles estão aqui, porquê que a gente admira eles e porquê que a gente se sente super honrado com a presença deles, e convidar cada um durante 1 minuto, 2 minutos, falar sobre si e alguma rápida reflexão geral sobre o assunto antes de eu entrar finalmente nas perguntas. Karen, posso apresentá-los ou tem outra coisa agora? Eu acho que antes de apresentar os convidados, na verdade, podia ser bom a gente ter esse momento em que, como não é possível que todo mundo fale de fato, porque 32 pessoas numa ligação de vídeo é inviável que todo mundo ligue os microfones e converse, a gente ainda tem muito esse desejo de ter essa troca, porque o macro-micro é, que nem a Laura falou, essa reflexão que é construída com várias vozes, e a publicação é quase que só falas que aconteceram nos nossos eventos. Então a gente pensou em começar com essa dinâmica. Eu vou enviar um link agora no chat e eu vou pedir para todo mundo clicar nesse link. E ele vai ter uma série de perguntas que, conforme você vai respondendo, eles vão aparecer em tempo real aqui na tela, para a gente conseguir sentir também um pouco mais quem são essas pessoas que estão agora discutindo isso. Todo mundo ter a chance de aparecer um pouco e a gente sentir todo mundo que está aqui. Então, eu acabei de enviar o link. E aí Com esse link você pode também entrar e já compartilhar a sua tela aqui, e daí a gente vê, para a gente não ter que estar em outra coisa, ou a gente vai ver diretamente lá? Você entra no link para responder. Tem 3 afirmações para você colocar de 1 a 10 e vai aparecendo. Ai, gente, é muita tecnologia, né? Eu fico ainda meio espantada. Acho maravilhoso isso. Entendi. Laura, você pode me ajudar se você tiver alguma reflexão sobre o que for aparecendo. Eu já prefiro embutir isso na apresentação dos nossos queridos convidados, para não ficar uma coisa... Sim, a gente também convida vocês a refletirem também, próprios convidados. Sim. Vocês querem um tempinho para responder aqui ou a gente vai seguindo? Como é que vocês acham melhor? Vamos dar só mais alguns segundinhos, porque ainda tem gente respondendo, dá para ver a escala ainda mexendo. O que está com a escala mais baixa, na verdade, é o quanto que as pessoas acham que entendem os mecanismos legais urbanísticos de suas cidades, mas ainda está bem mais alto do que eu esperaria. Sim, eu acho que a gente pegou uma fatia não representativa aqui nesse encontro. Talvez. Mas é demais, gente. Eu acho isso muito legal. E agora eu vou Daí passar tem as outras para a próxima perguntas. questão, que algumas pessoas já foram respondendo, e é o que você acredita ser mais urgente de ser melhorado nessa cidade. A gente tem mobilidade bem grande. Agora praças e parques estão quase tão grande quanto. Tem algumas coisas poéticas, e o olhar, puro patrimônio, pertencimento. Massa. Gente, só os transporteiros aqui hoje, a mobilidade. Tem pautas como habitação, espaços públicos,
natureza, patrimônio, inclusão, enfrentar a desigualdade. Mas os que aparecem maior mesmo continua sendo a mobilidade e por participar. E a ideia era só, com isso, era dar essa chance de todo mundo colocar um pouco do que acha importante ser discutido e que isso sirva também de subsídio para os nossos convidados. E agora acho que dá para você apresentar eles, Laura. Maravilha. Maravilha, total. Então, obrigada. Eu achei isso incrível. É coisa tecnológica, mas eu acho muito legal mesmo. Gostei, obrigada. Então, eu queria apresentar aqui conosco, temos Larissa Araújo, do MOB de Recife, do coletivo, não, a louca, do Passapê, né, de Recife, que, enfim, são parceiros nossos na rede brasileira de urbanismo colaborativo, atuam bastante com planejamento com crianças, fazem ações diretas sobre o território. E, enfim, queria agradecer muito a Larissa por estar com a gente, poder trazer também uma experiência de uma outra cidade em relação ao que a gente vem falando, porque até agora a maior parte das pessoas eram de São Paulo, né, são de São Paulo, a reflexão do macromicro estava muito ligada à cidade de São Paulo e a gente pretende com esse também abrir para outras cidades do Brasil, entendendo que essa é uma pauta municipal, mas essa é uma pauta de vários municípios, né? Então, como é que a gente consegue trocar e construir em cima disso? Então, Larissa, você quer falar um pouquinho? Uns minutinhos pra gente? Uns 2 minutos? Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Larissa, arquiteta recém-formada, né? E faço parte do coletivo Massapê, sou cofundadora do coletivo Massapê. E atuo também na área de conservação, né, do patrimônio cultural. Eu trabalho na Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural da Prefeitura do Recife e faço esse intermédio entre ativismo urbano e também nessa atuação mais certinha, né, na área de conservação do patrimônio, além da área de pesquisa. E, enfim, simpatizo muito com cidade e criança, porque, enfim, é inevitável trabalhar na cidade e não entender que todas essas coisas, todas as pessoas, todas as idades e todos os gêneros precisam ser envolvidos nos processos de construção e de compreensão urbana. Maravilha, muito obrigada por estar com a gente. O Fábio é um super mobilizador da Brasilândia, né, uma da Zona Norte de São Paulo, né, mobiliza uma associação lá próximo a uma praça gigante que foi recém-reformada e está tentando ver como que dá para qualificar aquela praça, então traz um pouco tanto dos anos dele em relação ao poder público, também faz parte de conselhos gestores, etc., mas exatamente esse lado da sociedade civil tentando transformar nosso entorno imediato para melhor e quais são os desafios que a gente encontra e quais são também as felicidades que se encontram nesse caminho, né? Então, Fábio, muito obrigado por estar com a gente, Fábio e Ivo. E se você puder falar um pouquinho para a gente, uns 2 minutinhos também, eu agradeço super. Opa, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Estou aqui na Brasilândia, já há muitos anos, aqui na Zona Norte de São Paulo, e sempre tive muito próximo dessa relação do poder público e da sociedade civil. Tive uma longa experiência na área da infância, fui conselheiro tutelar da região por 8 anos, então isso fez me aproximar muito da relação burocrática, né, do poder público, do judiciário, e ao mesmo tempo está muito próximo ali, próximo mesmo de frequentar casas e muita proximidade com as famílias, né, com o território. Então, a Brasilândia é uma região muito grande, tem 280 mil habitantes, né, por ser um distrito, e uma região carente da cidade de São Paulo. E cada vez mais
que eu me aproximo dessa relação da comunidade com o poder público, sinto que existe um abismo, né, entre o que pensa o poder público, ou como age o poder público, né, com menos acesso à informação, e que não entende essa lógica, né? Então, a lógica do poder público de vir e fazer, muitas vezes fazem o que a população nem sabe por que fez, e a população às vezes quer coisa muito simples e que seria muito fácil de se fazer do ponto de vista econômico, mas o poder público entende que não é daquela forma e por isso não faz, e vai criando os vícios, né? Então, é tudo muito caro, é tudo muito complicado, e tudo muito distante da população. E eu acho que um dos grandes desafios que eu vejo é de fazer com que a população se mobilize, se organize, participe de forma organizada, não só no cobrar, mas sim no fazer e no participar de forma efetiva e não como espectador. Maravilha, Fábio. Depois eu vou te fazer perguntas mais objetivas sobre isso, daí eu quero que você também me conte mais detalhes. Mas agradeço, muito obrigada por estar com a gente. Agora, a Mariana Chiesa, ela é advogada, né? Frentes, ela está aí com o direito urbanístico também lutando pelo direito à cidade. Então a gente já é stalker dela faz um tempo, é a primeira vez que temos ela conosco, mas já conhecemos muito do que ela faz. Enfim, acho que ela pode falar mais das várias frentes, mas em especial algo que a gente tem acompanhado a princípio à distância é a formação do Pacto por Cidades Mais Justas, é assim o nome? Não estou lendo, estou falando assim espontaneamente, que são um grupo da sociedade civil que está se organizando pela gestão compartilhada de alguns espaços, entendendo também boas práticas de participação. E a gente queria entender melhor esse processo e a sua visão, e também, até porque do que a gente está falando muito permeia as questões legais, né? Qual que seria a sua visão em relação a isso? Mas ainda não responda isso, porque eu já misturei tudo, era só uma apresentação. Pode falar um pouquinho mais sobre você, qualquer coisa que eu tenha esquecido que você queira destacar. Tá joia, obrigada. Primeiro, boa noite, né? Todas e todos aqui presentes. É um prazer enorme poder participar desse lançamento, que a gente teve o privilégio de ter acesso antes, então foi incrível poder ler. E eu sou advogada, acho que é uma hora de apresentação, né, Laura? Acho que depois a gente entra nos detalhes. Mas, enfim, sou advogada, me formei faz um tempo já, né, relevante, mas eu sempre trabalhei com direito público, passei um tempo na gestão pública na cidade de São Paulo, trabalhei na Secretaria de Assistência Social do município como chefe de gabinete, então estive do lado, né, da gestão pública e para além do exercício da advocacia, depois voltei a advogar, fiz meu mestrado e meu doutorado na área de direito urbanístico na USP, na Faculdade de Direito, e atuo hoje, tenho uma frente no escritório de advocacia que eu coordeno, que trabalha parcerias de impacto social e regulação urbana. Então, o contexto urbano faz parte do meu dia a dia e eu tenho a sorte de poder trabalhar com uma sociedade civil super aguerrida e essa a meta, fortalecer e fazer com que ela ganhe representatividade, espaço, né, num contexto em que ela é tão importante e a gente está vendo ela tão massacrada. Então, é isso. Acho que meu papel como advogada tem sido esse, de contribuir e fortalecer essa sociedade civil, incluindo o pacto, que depois eu vou detalhar um pouco melhor. Maravilha. Super, super obrigada. O Léo aí é parceiro ele foi o receptor dos bullying, porque a gente já é amigo faz muitos anos, então eu tomo essa liberdade, mas ele sabe que é amor, né? Simpatia é quase amor. Mas, enfim, é arquiteto, urbanista, um dos fundadores do Translab Urb, também está metido em 1000 redes nacionais e internacionais pelo urbanismo, está junto como também um dos fundadores da Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo. Né? O Translab Urb tem uma atuação também direta no território em outras cidades também do Brasil.
E também temos debatido passo a passo aí, enquanto as nossas organizações vão virando gente grande e tomando porrada da vida, como é que a gente lida com todas essas questões que eu coloquei anteriormente. Então, Léo, algo que você queira falar mais sobre si? Primeiro, boa noite de novo para todo mundo. Também muito honrado e feliz de ser lembrado, e um momento assim, para participar de um momento que não é qualquer coisa, é produção de conhecimento, sabe, relevante pra caramba, não só porque a gente está intimamente ligado nisso, porque conhecimento é aberto aí de todos, são pequenos marcos que a gente tem que celebrar. Uma coisa que eu sempre falo nessas apresentaçõezinhas aí, rápidas, dentro desse contexto de Porto Alegre, mais uma das crianças e jovens que veio dessa tradição aí do orçamento participativo. Me iludi muito, enquanto fui crescendo. O processo de ilusão culminou com a participação nos fóruns sociais mundiais, 2001, 2002, 2003, aí depois 2004 foi para a Índia, mas 2005 voltou para cá. Eu era bem ligado ao Colmeia, que era uma rede metropolitana das universidades, das escolas de arquitetura e urbanismo da região metropolitana. A gente atuou ali em todo esse desenho urbano da cidade intercontinental, o acampamento do fórum, ou seja, foram coisas bem intensas que veio nessa tradição aí do orçamento participativo. A gente foi se enganando, o Fórum Social Mundial a gente foi se enganando, aí tudo ruiu. Mistura isso com a tradição aí pessoal, assim, do meu lado familiar, sempre ligado com as questões aí de família, sindicato, anarquistas e coisas assim, e essa conexão aqui com os nossos vizinhos também latino-americanos, sempre vendo o potencial das redes, e daí sempre perseguindo muito isso, essa conexão com o que nos une, a precariedade, os irmãos também tão ruim num outro aspecto, assim como a gente. E por último, acho que a questão uma insatisfação, um ativismo. Também eu acho que tem uma coisa que vale a pena falar do contexto aqui, que é ativista pelos laboratórios urbanos, laboratório cidadão, laboratório cívico. A gente está nessa rede aí desde meados de 2011, que é uma rede internacional que aposta que a cidade enquanto território de prototipagem. E aí tem vários desdobramentos, daqui a pouco a gente troca mais. Maravilha, valeu, Zaz, por estar junto nessa. E mais essa, eu diria, Então, Mariana, eu vou entrar nas primeiras perguntas para você. Eu já vou fazer umas 3, inclusive, que a gente já falou sobre elas antes, mas vou compartilhar aqui com o pessoal, e daí você, enfim, comece a responder por onde você se sente mais confortável. A primeira é sobre o processo de elaboração do Pacto pelas Cidades Justas mesmo, e qual que foi o seu papel desse pacto na construção de políticas de gestão compartilhadas para São Paulo, e qual também o seu papel pessoal seria legal. Também entender, pela sua experiência, quais que são os instrumentos e regras possíveis nesse sentido, que você vê potencial e qual que seria esse caminho, E mais especificamente nessa articulação entre sociedade, poder público e outros atores urbanos, como universidade, inclusive a relação com o privado. Seria interessante também se você pudesse elaborar um pouco. Se puder tentar responder em mais ou menos 10 minutos, seria ótimo, para a gente ter mais espaço para perguntas depois, mas também acho que toma seu tempo, porque a gente está aqui para escutar também o que você precisar elaborar a respeito. Tá mutada. Tá joia. Combinado. Acho que antes de responder as perguntas sobre o pacto, eu queria colocar que, mesmo eu estando desde o começo na assessoria jurídica de algumas entidades envolvidas no pacto, e então desde o comecinho da sua concepção e construção, a minha fala aqui é uma fala a partir de uma percepção pessoal desse processo de articulação, Acho que, feita essa premissa, eu fico mais confortável para falar do histórico, porque
Seria uma pretensão imensa falar em nome do pacto, que tem entidades históricas que atuam há muitos anos, né, de maneira muito íntima com os assuntos públicos, com a vulnerabilidade, enfim. Então, no fundo, o pacto ele acaba sendo o resultado de algo que é gestado muito antes, né? Então, a gente tinha um conjunto de entidades que tinha alguma afinidade, enfim, diversas afinidades, mas que não tinham ainda um exercício mais de trabalho mais conjunto, né? E a sensação é de que todas elas compartilhavam de uma mesma sensação de que existem alguns consensos muito importantes, né? Um primeiro consenso é a necessidade de reverter o processo de desigualdade que impede aí uma camada muito grande, a maioria das pessoas a terem acesso a direitos básicos, fundamentais, mesmo vivendo em cidades. E mesmo vivendo em cidades muito ricas, né? Como São Paulo. O outro consenso é a importância da sociedade civil nesse processo, né? Entender que a sociedade civil é um ator que é muito importante no controle da ação estatal e muitas vezes se mistura à ação estatal para executar uma série de atividades relevantes e de interesse da coletividade, né? E que conhece a vulnerabilidade de perto, né? Que é algo também que é uma potência que a sociedade civil tem, né? Uma outra questão e uma outra sensação conjunta é de que existe uma falta ou não dá para dizer uma ausência, porque a gente também não tem a pretensão de desconsiderar todos os processos que o Léo reforçou aqui das ilusões, mas que foram processos que aconteceram de construção, né, desse período democrático, de muitos testes e muitos exercícios aí, né, democráticos. Mas a gente sente que falta um pouco uma experiência que consiga promover uma atuação mais interdisciplinar, né? E que traga nessa interdisciplinariedade aspectos que se relacionam ao engajamento do território, né? E ao desenvolvimento das prioridades locais dos territórios. Então, com essas premissas aí minimamente consensuadas, né? E acho que são organizações que têm essa percepção e atuam há muito tempo, as entidades começaram a se articular em alguns projetos específicos na cidade. Então, teve uma conjunção aí de fatores que possibilitou uma conjunção entre a TID, o Arquifuturo, o Instituto B e o Instituto de Arquitetos de São Paulo, num grande termo de doação, né, para o município, para doar o quê? Doar uma metodologia participativa, um diagnóstico de 3 territórios em São Paulo e a produção de indicadores sociais para monitorar esses territórios, né? E a ideia esse processo ainda está em curso, né? Mas a ideia é que a gente possa ter um conjunto de indicadores que possibilitam uma análise a posteriori do que está sendo feito e qual é o resultado disso na prática, né? E junto desse objeto, a ideia também era incluir nessa proposta como que a sociedade civil pode ter um envolvimento mais direto nessa gestão e execução desse plano. Então, no fundo, a doação está em curso, né? E existem vários grupos de trabalho trabalhando nessas várias frentes. Depois desse projeto, que foi desenhado no final do ano passado, apesar de ainda estar em curso, né, a gente teve um outro que foi quase um imperativo em decorrência da pandemia, né? Em razão da pandemia, a gente sabe que os processos de doação foram muito mobilizados no país e a prefeitura viu a possibilidade, e sabiamente fez isso, né, de contar com a sociedade civil na execução de um programa municipal, que era o programa Cidade Solidária, para que, de fato, as doações que chegassem a quem necessita delas, enfim, né? E esse apoio das entidades que estão no território, que conhecem as pessoas de fato, nessa articulação seria importante, né? Então, a partir
experiência e do engajamento das organizações é que o pacto foi lançado com essas entidades diversas, com seus diversos objetivos, mas que têm em comum um profundo conhecimento sobre o conjunto desses instrumentos criados no contexto do regime democrático. Né? Então, são entidades que estão engajadas nos conselhos, que estão engajadas politicamente, né? Que não negam a política e não negam as instituições democráticas. Né? Elas são entidades que têm um histórico de envolvimento muito grande. Nesse contexto, acho que a construção dessa gestão compartilhada, né, e de um modelo de gestão compartilhada com essas premissas todas definidas, eu acredito que seja algo muito importante e inovador, né, para os territórios. Colocar, então, assim, primeiro porque reconhece esse valor na articulação mais ampla, né? Então, assim, as entidades, muitas delas acabam se especializando em temáticas e áreas muito específicas, né? Mas no pacto, elas são constantemente convocadas a se manifestar sobre o todo e a trazer a bagagem dessa atuação específica para qualificar o processo que vem sendo feito. Então, acho que essa é uma primeira razão, né? E uma segunda razão por achar que é inovador e importante é que coloca o território no centro do debate, né? E as necessidades locais. E as necessidades locais reconhecendo que elas são inteiras, né? Elas são a oferta até pode ser separada, segregada em caixinhas, mas a necessidade ela é sempre completa, né? O cidadão, quando ele precisa sempre de maneira integrada das políticas, né? Então, a criança começa a ter problema na escola, você pode ser que tenha um contexto familiar que deixou de dar o suporte que dava, né? Ou ela pode ter sofrido um despejo forçado há uma semana atrás, né? Ou pode ter uma doença desconhecida. Então, a demanda da sociedade, ela é completa, né? A gente aqui, para lidar com ela, fragmentou. Então, olhar para o território também é uma forma de olhar para ela de uma forma um pouco mais completa do que é hoje. Então, a gestão compartilhada, ela entra como uma parte, né, que garante que essas diversas expertises se unam na construção das soluções e coloca no centro as demandas do território. Acho que as primeiras perguntas são essas. Depois, a Laura me fez a pergunta de como foi a experiência, pensando em quais instrumentos e regras possíveis. Já posso responder essa também? Como é que é? Posso, né? Pode. A minha dúvida na verdade, que eu acho que é desconectável. Não. Gente, eu não consigo falar. É tipo a negação da negação do que eu quero falar. Não vou conseguir. Mas, enfim. Porque, assim, querendo ou não, isso acaba sendo uma doação da sociedade civil de entidades que, de fato, devem receber por outro lado, né? Então, e podem, tipo, não sei se esse é um modelo realmente enfim, queria te escutar mais sobre a maneira então é ótimo, porque é exatamente isso que é o próximo ponto, né? Então, assim, acho que o instrumental jurídico, apesar de a gente ter uma sensação de que ele é insuficiente, eu nem acho que ele para ser sincera, insuficiente. Eu acho só que a gente tem... acho que tem uma falha dos operadores desses instrumentais. Então, a gente tem operadores do direito incapazes de conseguir traduzir esses instrumentos para aquelas necessidades que existem, né? Então, no fundo, a gente precisa ser mais desafiado a pensar em como usar o instrumental para aquele contexto específico, né? E aí traz um pouco da dificuldade da gente construir soluções de prateleira mesmo, né? Talvez a gente pudesse pensar, puxa, uma solução de prateleira, ela ia ser ótima. Não, ela não é ótima. A gente tem várias soluções de prateleira, né, no ambiente jurídico. E, no fundo, elas só atrapalham, porque a peculiaridade dos projetos é o que faz com que, se a gente não consegue colocar eles na prateleira, depois você fica sem saída, né? Então, a gente tem
modelos, né, jurídicos hoje um pouco mais abertos, né? A gente já tinha, mas agora eles estão um pouco mais estruturados. E que, então assim, né, o que a gente tem? A gente tem vários instrumentos, mas basicamente a doação é um instrumento que continua sendo regulada ali no marco regulatório das organizações da sociedade civil, como os acordos de cooperação. A gente tem os mecanismos que foram pouco apropriados, e aí eu acho que foi pouco apropriado por uma questão também ideológica, que eu questiono muito, né? Que é o modelo das OS, né? Nossa, modelo. Se você for olhar do ponto de vista do instrumental, é um instrumental importante, né? Na década de 90, ele chegou como um instrumental para garantir que a sociedade civil recebesse recurso para produzir algo que precisasse ter resultado. Isso foi super inovador naquele contexto. Mas foi uma proposta do PSDB e na rixa lá, enfim, histórica, a gente tem aí, né, uma questão. E a gente teve muitas desvirtuações também, né? Como é da prática do poder público. Eu brinco que todo mundo mete o pau nas PPPs, mas o pau tá rolando no pregão presencial, entendeu? No pregão eletrônico. Então, assim, tem um pouco da questão de como que o discurso político também se apropria de alguns instrumentais para se afastar deles. Então, como teve um afastamento grande, né? E olha que eu nem sou das pessoas que questiona pouco esses modelos, acho que eles têm muito a melhorar. Mas são modelos, né, que tem aí, então as OS têm caixinhas muito delimitadas pela lei, né? Então, em São Paulo só pode na saúde, na cultura e no esporte e no lazer, né? No campo federal inclui também ciência e tecnologia, enfim. Mas a gente ainda tem um marco regulatório para as OS muito pré-definido para alguns setores específicos, né? Pressupõe uma qualificação, é um processo um pouco mais complexo. Depois a gente tem os contratos regidos pelas organizações da sociedade civil, as OSCs, que foi regulado pelo marco regulatório recentemente, mas que já existiam né, em modelos diversos no país afora, e por conta disso houve esse esforço aí de compilação e de criação de um marco regulatório nacional. E depois foi incorporado pelos municípios, estados e tal. Então, nesse marco, criou-se duas possibilidades de receber recursos do poder público, ou via termo de colaboração, ou via termo de fomento. E a diferença está que no termo de fomento, ele vem quando há uma proposta da sociedade civil. Então, a sociedade civil faz uma proposta de gestão de um determinado objeto. E nisso a lei foi bacana porque ela não determinou um objeto a priori. Então, existe uma liberdade de construção. E a gente tem, por exemplo, áreas e setores que dialogaram muito bem com a legislação, né? Então, a gente tem, por exemplo, a assistência social em São Paulo, ela é praticamente executada pela sociedade civil, né? 90%, 97% da execução é via convênios, antigos convênios, né? E algumas outras áreas você vê que não teve, por várias razões distintas. Então, na área da habitação, o que os movimentos populares fazem quando eles fazem a gestão de um equipamento público, por exemplo, né? O MTST, a UMM, enfim, tem vários movimentos que trabalham, que fazem uma gestão muito importante para o município, gestão condominial, gestão de conflitos, né? Naquele equipamento. E poderiam receber para isso, poderiam receber recursos para isso, poderiam receber recursos para fazer pequenas intervenções e melhorias naqueles prédios, né, públicos, enfim. O problema não é o arranjo jurídico, né? O problema é que historicamente isso não foi uma pauta do movimento, isso não foi uma disputa, né? Enfim, por várias razões, né? E porque tem um tema na habitação envolvendo quem é proprietário da área, né? Quem vai ter a posse legítima, né, da área. Então, teve um deslocamento. Então, a gente tem instrumentos que estão mais voltados para uma regulação de posse, instrumentos mais voltados para uma regulação de execução de serviço, que, no fundo, em alguma medida, não deixam de ter a posse resolvida, né? Por anos. Então, você tem, sei lá, né, os equipamentos de assistência, os CCAs, os serviços que são da assistência, que funcionam quase como um contraturno, né, escolar,
com mais trabalho social. Eles são equipamentos que você tem o mesmo equipamento há muitos anos, né? No mesmo território, enfim, que não necessariamente é uma área de propriedade da organização que executa o trabalho. Então, a gente tem... depois foram criados novos arranjos, né? Então, na prefeitura você tem os termos de cooperação, que é um pouco, que eu brinco, que foi só um nome diferente para doação. E o pessoal quer me matar, porque a doação tem toda uma regulação específica, a placa de um tamanho X, porque aí você tem um prazo, mas é tudo. O que é um termo de cooperação, né? Que eles usam para zeladoria de parques e praças e tal. Não deixa de ser um termo onde há uma doação de um serviço. Né? Você presta um serviço e, como troca disso, você pode expor a sua marca, né? Ou a marca da sua entidade ou da sua empresa. Então, é uma troca, onde eu dou algo e recebo a possibilidade de explorar a minha imagem ali, né? Então, no fundo, a essência é muito semelhante, mas tem uma regulação totalmente diferente, né, pelo poder público. Então, acho que depende muito do que se pretende, né, e de como que a gente também desafia o poder público a pensar esses instrumentos de forma menos pré-determinada e menos de prateleira mesmo, né? Porque eles não foram desenhados para isso necessariamente. Menos herméticos, né? Menos limitados. Depois tem uma outra pergunta, né? Sobre os desafios na articulação. Esse também você quer que eu já responda? A gente deixa para depois? Eu passei. Manda ver. Não, porque eu acho que as pessoas vão ter... Imagina, eu já sei que o Zé deve estar pensando alguma coisa, a Marcela também, etc. Então, eu acho que vão vir perguntas de detalhamento disso. Mas se você já quiser engatar, eu acho bom, porque inclusive as pessoas que vão falando depois podem ir somando, não sei. Tá, legal. Então tá, eu acho que eu destacaria 2 desafios, né? Porque é difícil a gente falar de desafio hoje, né? Nesse contexto atual, que eu acho que a gente está sendo desafiada a pensar nos desafios, né? De um jeito totalmente diferente, né? Mas eu acho que tem uma questão que é um desafio nessa articulação entre sociedade civil e poder público que se relaciona ao tempo. Acho que o tempo do poder público ele é muito diferente. Né? E eu não vejo isso como algo necessariamente ruim. Já tive lá numa função como gestora, eu compreendo com muita clareza a importância de alguns tempos do poder público, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para uma forma de gestão muito distante do ideal. E aí a gente tem que encarar esses desafios para conseguir construir caminhos para produzir melhores resultados, né? No ambiente jurídico, a gente vivencia um massacre de gestões, gestores, sociedade civil, principalmente aquela que está engajada com a realização de atividades de interesse da coletividade, né? E eu sempre me pergunto a quem que essa dinâmica se beneficia, né? E aqui eu não estou falando só do governo atual, assim, eu acho que a gente teve equívocos importantes nos nossos governos progressistas, né? A gente não fortaleceu a sociedade civil como a gente deveria. Existe uma compreensão muito pequena, apequenada da sociedade civil, que é uma história assim, da gente remunera projeto, né? E a gente não ajuda a organização a se estabelecer enquanto organização. As entidades têm uma importância na sociedade. Não só as pessoas que estão na entidade, nem só os projetos que ela executa, né? E isso o poder público tem uma dificuldade gigantesca de compreender. Então, quando o recurso é para garantir que a entidade tenha uma sustentação melhor, ele é um recurso mal visto, né? Porque ele vai remunerar o diretor, ele vai pagar, enfim, né? Não, vai contratar advogado, vira e mexe, né? Assim, não, advogado não pode, né? A contador também não pode, quer dizer, a organização ela vai se precarizando, porque no fundo, gente, isso é tirar o direito à organização ter inteligência como organização, né? Ela precisa, e isso a gente está anos-luz. Isso é governo progressista, é governo não progressista, né? Cansei de ter que defender coisas que eu olho e falo, eu não acredito que estamos perdendo tempo com isso, né? Enfim,
Então, numa dinâmica de muita desconfiança da relação, né? E olha, eu estive do lado de lá, então eu não estou falando de um lugar ingênuo, né? Não estou, mas eu acho que enquanto a gente não reverter essa lógica da sociedade civil sempre ser o lugar do trambique, né? O lugar onde as pessoas vão de alguma maneira, e aí o controle ele é irracional, é um controle burro, né? Emburrecido. A gente não tem um controle de fato de indicador, de resultado, o que a gente conseguiu atingir com essa parceria, né? Ainda não temos esse reconhecimento, ou para não dizer que não temos, se a gente tem, são experiências muito pontuais, né? E acho que o segundo desafio que a gente tem é enfrentar esse retrocesso que a gente está vivendo, né? Esses atalhos à democracia e essa legitimação de um discurso que é perverso, que é desumano, né? Como é que a gente faz para fortalecer os atores que precisam ser fortalecidos para a gente dar conta dos desafios que a gente tem enquanto sociedade brasileira, né? Acho que é isso. Estou aberta para a gente conversar mais. Foi muito monólogo essa minha fala. Obrigada, mas foi maravilhoso. Eu só fui conectar a bateria ali. Cara, super obrigada mesmo. Muito relevantes todas as coisas que você disse. Eu fico com várias perguntas e vários comentários na cabeça, mas eu vou deixar depois, até porque eu acho que eu vou ser contemplada por muita gente aqui. E, enfim, eu vou passar para os outros convidados para depois a gente ir conversar mais amplamente, mas eu acho que assim, a todas as perguntas que eu fizer para os convidados aqui, eu gostaria que também já fizessem de maneira a dialogar com o que a pessoa anterior colocou, não é? Porque eu acho que tem a ver, e o que a gente quer fomentar, na verdade, é o diálogo, não são respostas blocadas de cada um. E, enfim, eu acho que tem várias coisas que a gente discute aí de acesso aos instrumentos existentes, se eles são amplos ou não, quem tem acesso a eles mesmo, se é a sociedade organizada ou a sociedade desorganizada, que é a maior parte dela, né? Essa questão de ser pago para fazer um serviço público, a facilidade de você conseguir aceder a essa legislação, essa possibilidade, enfim. Eu vou passar para os outros para eles poderem também elaborar em cima. Então, eu queria passar para o Fábio, porque, enfim, eu acho que tem muito a ver do território, né, do outro lado, e eu queria entender qual é, a partir da experiência dele, né, o que ele vê do que você falou que realmente chega para ele, né, enquanto uma pessoa, uma liderança de mobilização da Brasilândia, e o que ele acha que da experiência dele poderia ser um material de aprendizado para outros territórios. Então, Fábio, se você puder contar da Praça Marielle bem brevemente, depois você conta para a gente quais são os desafios e quais são os pontos de contato que eventualmente você pode ter achado na fala da Mariana, né? De coisas que você enxerga, de coisas que você não enxerga, de coisas que você vê como coisas acessíveis, coisas que você acha inacessíveis do que foi discutido, né? E depois, enfim, eu queria saber um pouco mais de como é que foi o seu processo de articulação com a comunidade, quais são os processos de decisão, suas motivações, e finalmente algo que está permeando toda a discussão, que é o diálogo com o poder público, né? E qual tipo de dinâmica você gostaria para esse diálogo com o poder público? O que você sente que vocês precisam e não existe acesso, né? E o que você acha que poderia mudar, né? Eventualmente da experiência que você tem para você conseguir chegar no que o território necessita de maneira mais direta, mais fácil, ou enfim, para conseguir chegar no geral. Me diz também se foram muitas, mas tô tentando fazer num bloco, não sei se é a melhor dinâmica, mas para deixar mais livre para vocês falarem. É bem, assim, bastantes questões, né? Mas acho que falando um pouco da questão da Praça Marielle, a Praça Marielle hoje é a segunda maior praça da Brasilândia. A Brasilândia não tem parque, mas a Praça Marielle é uma praça bastante grande, com uma estrutura ainda muito nova, porque é recém-implantada, assim, 4 anos.
Então, a arborização é nova, quadras são novas, então, mas com muita dinâmica. Então, um espaço de encontro de muitas pessoas, às vezes muitas demais, né? Tem vezes que chega a ter 300, 400 pessoas na praça de forma simultânea. Tem a questão do diálogo aí dos funks, dos pancadões, que é sempre algo muito presente nessa dinâmica, principalmente num espaço desse. Então, o nome da Praça Marielle, ele vem a partir de uma reflexão do território, da necessidade de ter um nome que fosse representativo para o território, a partir da lógica do território, né? Então, o território ele dialoga com o que a Marielle representa e representava. Então, por isso que nós conversamos com o Suplicy, que foi quem foi o proponente inicial da ação, mas foi uma ação articulada que mais de 35 vereadores assinaram o projeto inicial, ou seja, houve uma ampla articulação no Poder Legislativo, até mesmo para que ele tivesse sucesso e fosse aprovado rápido, foi em menos de um ano a aprovação, o que é muito rápido para a cidade de São Paulo. No território, tem um diálogo permanente com os moradores do entorno, mas também de uma forma mais ampla, para que se discuta possibilidades de cuidado e de convivência na praça, porque ela tem um aspecto, o entorno dela, ela é uma praça central, então todo o entorno tem pequenos comércios, então tem uma dinâmica ali de convivência com o comércio, de residência na parte superior das casas e área de lazer. Então você precisa conjugar residência, comércio e lazer no mesmo espaço físico, e com a ausência do poder público, né, onde a própria comunidade tem que se autorregrar. Então, não é algo simples, então é uma discussão permanente. Aí, nos últimos dias, tivemos grandes discussões na praça, reunindo aí 120, 130 pessoas na praça para discutir questões de uso, né, da melhor forma possível. Então, são as realidades postas. Mas vejo que essas questões colocadas anteriormente aqui pela Mariana, ela traz uma série de reflexões e de dificuldade de entendimento pela população, de uma forma geral. Primeiro que São Paulo é uma cidade muito grande, uma cidade do tamanho de São Paulo, centralizada como ela é, na prática ela é ingovernável. Então, quem está no poder central governa para quem tem mais poder de se aproximar do poder, e quem não tem esses mecanismos e essas formas de se aproximar do poder, ele fica à deriva desta gestão pública. Entendeu? Então, um secretário de governo, que seja da educação, que seja da saúde, que seja da assistência, é muito difícil conseguir enxergar uma cidade do tamanho de São Paulo, enxergar de que forma os serviços deveria ser melhor discutido, e o que de fato é mais interessante para quem está, por exemplo, na Brasilândia ou em São Miguel Paulista ou lá no Capão Redondo, né? Sendo que os mecanismos de diálogo da população com o poder público, eles são truncados. Então, é ilusão achar que uma reclamação de um cidadão comum mesmo, ou de uma entidade mesmo organizada, ela vai chegar ao secretário. Existem várias barreiras que entre o que o secretário fala e o que chega na ponta, e o que a ponte fala e chegar ao secretário, existe uma distância muito grande, e ao prefeito muito mais. Entendeu? Então, essa é uma questão que eu sempre acredito, que a cidade de São Paulo precisa ser urgentemente descentralizada, um pouco na ideia do que foi pensado lá atrás na gestão da Erundina, da administração regional, ela ser um poder local, onde dialogasse com a educação, com a assistência, com a saúde, né, com o esporte, cultura, e de alguma forma ali tivesse alguma capacidade de resolutividade ou pelo menos de diálogo mais afirmativo. Hoje as subprefeituras são espaço muito mal de zeladoria, das microzeladorias. Entendeu? Então,
se criaram ainda um modelo, que é esse modelo de emendas parlamentares, que, na verdade, isso é um horror do ponto de vista de gestão pública, porque você precisa de uma melhoria numa praça, num parque, numa escola. Então, se indica, você precisa procurar o vereador fala, tudo bem, eu faço a emenda, mas você tem que se comprometer em fazer campanha para mim daqui a 2 anos. Ou seja, então, é um modelo de acharcamento da população. É o único mecanismo que está disponível hoje para atendimento das praças, dos parques, né, das reformas de escolas, postos de saúde e por aí adiante. Vejo com essa questão das parcerias públicos-privada, isso é um ponto complexo, né, do complexo de gestão, porque até onde que temos mecanismos de controle para que a gestão ela saia do poder público e seja gerido por uma OS, e qual que é o poder de controle social que a sociedade tem através dessa OS. Então, os conselhos participativos, hoje, eles não têm poder nenhum. Os governos esvaziam esses espaços de conselho, que poderia, sim, ser mecanismo de proposta e de controle muito importante, mas, na minha opinião, uma entidade, uma OS ou qualquer uma entidade que recebe 4, 5 milhões de recurso público, além do controle do poder público, ela deveria ter um controle social do território onde ela está exercendo um serviço, aonde pudesse ter uma triangulação de acompanhamento daquele serviço entre a comunidade, a executora daquele serviço público e o poder público como órgão ali que é o responsável final. Entendeu? E o que nós não temos, né? A questão da saúde, onde está o grande volume de recursos das OS, então você não tem controle público nenhum. Na questão da educação infantil, por exemplo, hoje em torno de 90% da população atendida na cidade de São Paulo, nas famosas creches, hoje SEI, para as crianças de 0 a 4 anos de idade, em torno de 90%, 95% é atendido por entidades sociais. Qual que é o controle popular? Qual é o controle da sociedade civil que tem sobre isso? Nenhum. Você pega uma casa, faz algumas adaptações, cabe ao engenheiro e a alguém, um técnico, aprovar ou não aprovar a partir de uma lógica burocrática ou de interesses diversos, e aquilo ali se transforma num espaço de educação infantil, ou seja, com volume de recurso. Você tem uma questão que foi colocada aqui, da questão do recurso. Quando você pega uma prestação de conta da educação infantil, ela tem 0 de recurso administrativo. Então, quando você pega uma entidade que ela recebe um convênio para administrar uma creche, ela não sobra nem R$1 para ninguém. Ou seja, todo o trabalho da entidade é voluntário. Ou seja, tem alguma coisa errada nisso. Ou seja, você está induzindo aquela entidade a cometer irregularidade. E cometer irregularidade, nesse caso, é tirar o dinheiro ou da merenda, ou do imposto do funcionário. Ou seja, porque não tem como você ter uma equipe da entidade gestora 100% voluntária. E aí você tem a maioria, não sei a maioria, mas uma grande quantidade de entidades na cidade de São Paulo, gestora de creches, né, de educação infantil, elas trabalham 100% com educação infantil, então elas não têm outra fonte de renda. Então, se ela não tem outra fonte de renda, como que a entidade se mantém? Ela tem custo, né, para se manter. Mas aqui tem um outro tema também que é bastante instigante, né? Nós estamos aqui diante de grupos de urbanistas, essa questão das regularizações, né? Então, a gente teve uma lei aí 2017, 2018, aprovada aqui a 13.465, que traz uma infinidade de possibilidade de regularização nas periferias, onde poderia trazer marcos legais, né? Trazer uma outra conotação, uma outra forma de organização para esses territórios, trazer estabilidade para as famílias,
A gente pega aqui a cidade de São Paulo, é uma lei federal. Antes da lei ser aprovada, a gente já estava discutindo na Secretaria de Habitação a implementação dela, de forma regular. Participei de 15, 20 reuniões em 2017 até 6 meses atrás, mas a gente vê que a Secretaria de Habitação tem uma dificuldade enorme, enorme, assim. Ou seja, se pegar uma área aqui da Brasilândia, que beneficiaria em torno de 20 mil famílias, com área já urbanizada, regularizada, com termo de regularização, a Prefeitura de São Paulo ficou 1 ano e 8 meses, não conseguiu fazer a adequação da planta, porque 3% dos imóveis tinha uma diferença entre quando foi feita a planta U e hoje, ou seja, alguém pegou o lote lá e dividiu. 97% continua como está. Mas como a prefeitura não conseguiu fazer essa adequação, não autorizou fazer a regularização desses 97% e também não conseguiu autorizar esses 3% da planta, e aí toda essa população continua sem poder se beneficiar de uma lei, né, que ela tem uma série de defeitos do ponto de vista macro, principalmente para a questão rural, né, que possibilitou os grandes latifúndios ser regularizados, mas aqui na cidade de São Paulo ela é muito importante. Então, eu acompanho um grupo de em torno de 1.200 famílias que acompanha de perto essa questão da regularização e que foi várias vezes na secretaria, e assim, vai chegando a hora que vai batendo um inconformismo, porque fala, não é possível, né? E a questão no início era financeira, custava 80 mil reais. Aí foi resolvida a questão financeira, foi feita uma emenda e resolveu a questão. Aí passou a ser problema de gestão, incapacidade mesmo, falta de capacidade de domínio. Então, para finalizar, eu acho que essa dificuldade do cidadão comum entender que o poder público ele precisa ser tão moroso, tão burocratizado e tão distante, né, com informações tão deslocadas da realidade da vida desse cidadão. Então, isso gera uma descrença do cidadão comum no poder público. Então, por isso, essa descrença leva a várias questões. E, na periferia, o poder público é muito distante, entendeu? Muito distante de tudo. Entendeu? Então, eu costumo falar que a barreira do Rio Tietê, para quem está na Noroeste, ela é uma barreira não só física, ela é uma barreira de direito, né? Então, do lado de cá, o Estado age de uma forma, do lado de lá de outra. Aqui, do lado de cá, ter o carro na calçada e passa o carro do DSV, da polícia, de todo mundo, é natural, é periferia, pode o carro na calçada, né? Então, e quando age de forma desastrosa, que vai lá e ameaça, agride a pessoa que está com o carro de forma irregular. Ele não acha que fazer o trabalho dele de ir lá e multar, e atuar, e fazer o que faz do outro lado do rio, funcione. Então, é muito complexo. Mas quero ouvir mais. Fábio, super obrigada. Eu acho que é muito, muito importante o que você traz, porque a gente segue um pouco, obviamente, o raciocínio da Mariana, que tem várias oportunidades, a gente vê também que várias entidades conseguem aceder a elas, ou mesmo pontas que já são mais organizadas, têm mais anos e na verdade, se autocapacitaram super bem para conseguir aceder a essas possibilidades, mas a gente também vê de tentar fazer coisas nas bordas da cidade e realmente acabar sendo jogada para a emenda parlamentar todo o tempo, né? E tem uma lógica de clientelismo muito forte, que é como se todas essas outras possibilidades não fossem possíveis, né? E essa diferença dos territórios e também esse esvaziamento de capacidade técnica e política das unidades de gerência local, né? Subprefeituras, hoje em dia você não tem gente, você não tem autonomia,
e também muitas vezes vão na lógica do clientelismo, o que complica bastante a atuação, e digo também pela nossa própria atuação de uma OSC pequena, né, que também tem todas as suas limitações, né? Inclusive também não tendo uma diretoria paga ou nem funcionários, etc. Então, quando eu disse no começo que a gente é ativista, mas não necessariamente por escolha própria, caía um pouco nesse lugar, né? De, teoricamente, a gente entender que a gente está fazendo algo de interesse público, no entanto, a gente sabe que a gente está fazendo por paixão, porque não existe uma estrutura que nos permita realmente fazer isso de maneira profissional. Totalmente, né? Eu queria escutar da Larissa também, como é que vocês trabalham especialmente com crianças, mas no geral, eu queria entender como que vocês trabalham aí no Massapê e no Recife com os diversos públicos, né? Porque a gente sabe que a gente está falando de participação e de possibilidade de aceder a possibilidade de cocriar o território, cogerir o território, e as crianças não deveriam estar excluídas disso, a população vulnerável não deveria estar excluída disso, os jovens, e não sei. Uma vez que a gente sai um pouco da lógica de conselho, né? Como é que vocês lidam com isso? Qual que é a ponte com o poder público nesse sentido, já que é a proposição de uma nova maneira e de um novo ser, né? De alguma maneira tendo incidência sobre as decisões tomadas no poder público. Eu também queria, obviamente, que essa resposta fosse permeada por comentários sobre as duas falas anteriores. Vai dificultando, né? Vai aumentando um dan. Cada pessoa tem que falar uma coisa e ainda comentar um monte de coisa. Mas, enfim. Larissa, por favor. Então, boa noite de novo. Então, acho que como o contexto daqui de Recife é bem diferente, né, do contexto de São Paulo, da relação das organizações sociais com o poder público. Enfim, eu vou falando como é a experiência da gente, como são os nossos projetos. Enfim, a gente surgiu bem verdinho, assim, tipo, todo mundo era estudante ainda de arquitetura e a gente começou a querer intervir na cidade, a querer produzir, a querer proporcionar um espaço público mais bem aproveitado, né? Enfim, eu estou falando disso porque essa relação que a gente tem com criança, ela começou meio que de uma forma muito espontânea, porque é inevitável a gente não envolver as crianças. As crianças são aqui as pessoas que mais querem participar dos processos e as pessoas que mais têm carência, né, com relação ao espaço público. Isso eu estou falando no contexto de Recife, que é o que eu tenho mais experiência, né? Não sei como é nos outros estados, mas é uma coisa que acontece aqui, que eu acredito que aconteça também em outros estados do Brasil. E aí, enfim, inevitavelmente a gente precisou desenvolver estratégias de participação e assim, justamente com as crianças que a gente não tem dificuldade nenhuma de tentar de fazer com que elas tenham interesse. São as crianças que estão lá reivindicando, que querem o espaço da forma que elas possam brincar melhor, elas querem participar sempre, querem desenhar, querem pintar, elas brigam para pintar mais do que as outras, enfim. E aí, enfim, a gente teve a experiência inicial em Santa Luzia, que foi um projeto de uma horta comunitária, né? Foi o nosso primeiro projeto mais fechado. E assim, puxando um pouco com relação a isso, eu vou indo puxando uma coisa de cada vez, porque acho que é meio difícil eu conseguir ter uma resposta mais linear, né? Já que, enfim. E aí a gente teve um financiamento do Fundo Socioambiental Casa, que é um financiamento federal. E eu acredito que em Recife existe uma dificuldade dessa relação direta com o financiamento
com o poder público regional é mais frequente, pelo menos na nossa experiência, assim, de forma direta, né? Mas eu vou chegar lá. E aí, esse projeto em Santa Luzia foi uma horta comunitária que não foi necessariamente voltado para criança, mas a gente desenvolveu atividades educacionais para fomentar uma relação importante tanto com o espaço público como com o ato de cultivar, né, na cidade. E foi a nossa primeira experiência com criança e a gente foi se especializando nisso. E mais adiante a gente teve o projeto do Fundo Ciranda, que foi voltado para a primeira infância, onde a gente fez uma praça na cidade de Olinda. E aí, enfim, tipo, a gente entende a cidade como não necessariamente que a gente quer trabalhar diretamente com criança, né? Mas, tipo, a gente quer trabalhar diretamente com criança, mas não é tipo, vamos envolver só criança. Tipo, as praças daqui, elas precisam... calma, estou um pouquinho... Me bananei. O projeto do Fundo Ciranda, ele precisou de estratégias voltadas diretamente para a primeira infância, e aí a gente fez atividades envolvendo pedagogos, envolvendo a vizinhança, envolvendo as crianças desde o começo. E aí, enfim, essas atividades elas vão desde, tipo, entender a participação, não simplesmente, tipo, como traçar metas e fazer entrevistas, enfim, mas também como fazer brincadeiras, né, que envolvam as crianças no ato de pensar a cidade, fazer dinâmicas que consigam trazer essa ideia de intervir no espaço público e um brincar urbano na forma de construir. Coisas que a gente, inclusive, pode fazer. Acho que o urbanismo colaborativo faz muito isso, né, de metodologias participativas que buscam ferramentas lúdicas de intervir no espaço público. E, enfim, uma das atividades que a gente fez, que foi muito interessante, foi a gente desenhou com as crianças umas plaquinhas na praça e elas levaram essas plaquinhas onde tinha escrito os desejos delas na praça, onde é que elas queriam que isso acontecesse. Outra coisa interessante que a gente fez para fomentar a participação das crianças foi um mapeamento afetivo, onde elas desenhavam num papel gigantesco o que elas gostariam de ver numa praça. E assim, apesar de ser algo muito solto, isso permitiu que a gente percebesse muitas coisas importantes que estavam guardadas ali, que não necessariamente vêm de respostas prontas, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, o que é que você quer? Vou querer um balanço e tal. Mas aí se a gente vai tentando adentrar mais nesse imaginário, através dessas atividades lúdicas e através de processos que desconstruam e buscam fazer com que a criança se abra, né, na sua relação com o espaço público, ela vai se abrir de uma forma muito espontânea. E aí, enfim, nesse mapeamento afetivo, a gente percebeu uma relação muito forte com a água, uma relação muito forte com o mar que eles tinham, e a gente foi trazendo algumas referências no projeto. E, enfim, eles ficaram loucos no resultado, eles gostaram muito das simbologias que a gente trouxe nessa experiência do Fundo Ciranda, né? E aí, mais adiante, a gente já conseguiu movimentar mais, né, essa importância desses processos e, enfim, em paralelo a isso, acontecem outros projetos aqui na cidade do Recife, né? E aí entra a Ares, que é uma instituição daqui da cidade, que faz parte do poder público. E, em paralelo a isso, também tem uma secretaria aqui no Recife, que é a Secretaria da Primeira Infância. E também
a investimentos do Instituto Bernard Von aqui, que fomentam o desenvolvimento da primeira infância e sua relação com a cidade. Então, nessa ocasião, a gente teve a oportunidade de construir processos participativos com crianças também em outros lugares, que foi o último caso que a gente fez e que está fazendo agora, um segundo projeto no Alto Santa Terezinha, que é uma comunidade de alta vulnerabilidade social, né? É importante destacar isso, que normalmente esses projetos têm sido voltados para essas comunidades. Buscou, né? O Massapê ele tem uma metodologia e a gente busca formas de transformar um processo que seja cíclico e ao mesmo tempo linear, onde a gente faz toda uma mobilização, né, através de ativações urbanas, né, um processo de conhecimento das pessoas, e em seguida a gente faz oficinas com as crianças, né, e acho que isso não somente envolve as crianças, mas também os pais, porque os pais eles precisam se sentir bem-vindos nesses novos ambientes que vão ser criados. E aí a gente se utiliza de ferramentas que vão que podem ser repetidas em oficinas com crianças e depois com oficinas com adultos, ou também ferramentas que sejam somente voltadas para os adultos e somente voltadas para as crianças. Larissa, posso só te perguntar uma coisa que eu estou curiosa? Mas em todos esses processos que você está falando, vocês falam com o poder público para transformar essas praças de que maneira? Vocês falam enquanto Massapê, ou a Bernard Van Leer que fala, ou o Fundo Ciranda que fala, e é fluido, é tudo bem? Porque eu estou entendendo que esses financiamentos são externos ao poder público, né, que vocês conseguem, e queria entender com essa ponte se está rolando legal, se tem alguma dificuldade, se tem qual que é a dinâmica aí no Recife? Ou, enfim, na experiência que vocês estão desenvolvendo? Foram diferentes formas de financiamento, né? No caso do Fundo Ciranda, é uma organização social que teve os investimentos também do Bernard Van Leer. E aí aconteceu um edital que a gente fez a proposta e essa proposta foi aprovada. Quando aprovada, a gente acionou o poder público e a comunidade local e começou a fazer o processo. E aí foi um processo independente, totalmente independente do poder público, apesar deles estarem cientes e da gente tentar sempre fomentar esse contato e essa articulação, né? Apesar disso, nem sempre a gente obtém sucesso nessa questão, porque, enfim, às vezes falta interesse, às vezes existe muita dificuldade nisso, né? No caso foi outra prefeitura, a prefeitura da cidade de Olinda. No caso do projeto da Ares, a Ares é uma instituição que faz parte da prefeitura. A partir de uma comprovação, né, em geração de dados, eu trago isso como pontuar e entender esses processos, porque está tudo amarrado, né? A escala micro que eu vou atuar dentro de um exercício de um recurso de bilhões por uma capital de um dos estados brasileiros, está um de nós lá dentro e fazendo uma série de experiências e podendo trabalhar, talvez, uma das poucas vezes com recurso, como a Laura bem comentou, ter recurso para planejar, ter recurso para registrar, ter recurso para depois analisar e ter recurso para botar publicação para fora. Ou seja, tem uma precariedade
Global, que é um modelo internacional, ele é bastante interessante do ponto de vista jurídico, né? Ele pressupõe que as organizações elas vão assumir o risco integral de um determinado objeto e elas só recebem se elas demonstrarem os resultados esperados ali naquela contratação, né? E aí a gente tem uma dinâmica, quem são essas organizações que vão conseguir acessar esse tipo de financiamento, porque vai pressupor um financiamento muito grande, né? Então, quem são essas entidades? Se vai ter algum tipo de fomento para que essas entidades, para que a gente possa ter uma maior variedade de entidades capazes de participar disso, e depois que
um edital. Alguém mais quer comentar sobre isso? Eu posso passar para o Zé perguntar. Zé, manda ver. Pronto. São 9 horas, né? Vou tentar ser bem rápido. Bom, primeiro é um prazer ouvi-los, Mariana, Leonardo, Larissa e Fábio. E é um tema latente, né? Eu não sou propriamente um advogado que trabalha com espaço público, né? Mas eu me aventuro, posso dizer assim, faço muito mais conectado com a gestão do terceiro setor. Mas tenho feito andanças aí com diversas experiências. Aí uma questão que eu sinto que eu acho que ainda é mal compreendida é o que se entende por gestão compartilhada. Tem aqui um desafio a gente tentar alinhar, porque não existe propriamente uma definição. Existe definição que existe mais próxima, e aí pensando aqui na administração pública que age pelo princípio da legalidade, é a definição de gestão participativa ou transferência de gestão. Né? Então, pelos lugares por onde eu passei, que se fala muito sobre empoderamento da sociedade, né? Participação social, nas tomadas de decisão. Eu mesmo escrevi, né, na minha pós-graduação sobre poder de influência, né? Acho que tem essa lacuna de compreensão e aí uma outra reflexão é sobre, e aí falando um pouco sobre gestão participativa, né, que é uma proposta legislativa
discutir. Pode ser eu? Também. Pode. Acho que eu tenho alguns comentários. Uma primeira questão, o tema do deliberativo, né? A gente tem um sistema muito binário, né? Ou ele é consultivo ou ele é deliberativo. A gente precisaria tentar achar um caminho de meio termo, né? O problema é que como fazer isso sem ferir de fato a representatividade, né? Que eu, quando estive lá na assistência social, o Comas tem uma importância muito grande, o Conselho Municipal de Assistência Social, né? E eu acredito que seja um conselho quase deliberativo em sua grande maioria, né? A gente tem muita dificuldade de criar serviços novos na cidade sem a aprovação do Comas, enfim, a gente tem amarras importantes aí na assistência social, mas ao mesmo tempo, em algumas situações, né, assim, a gente não aprova esse orçamento. Bom, mas esse orçamento é o orçamento que a cidade tem para assistência social. Como que a gente faz, né? Qual é o instrumento depois de, né, quem que vai responder civilmente por isso? Quem, né? Quem tá com seu CPF lá vinculado à conta, né? Não tem muito. Então a gente tem que entender mesmo, né? Essa divisão também olhando para as responsabilidades que cada um tem dentro das políticas. Acho que esse é um tema bem interessante mesmo, importante. Acho que era esse o comentário que eu tinha da fala. Concordo com o restante todos que você colocou. Então, sem grandes outros comentários. Alguém mais, gente? Eu queria comentar, tipo, puxando um pouquinho da fala de Léo, que fiquei doida pra falar na hora, mas, enfim, relembrando isso, tipo, da questão da pedagogia urbana, né? E aí, passando pelo que Zé perguntou, tipo, o que se entende por gestão compartilhada, como seria essa participação da sociedade civil sem uma institucionalização necessária e como passar da consulta para a deliberação, né? E aí eu acho que a chave está justamente nisso da pedagogia, né? Da troca de saberes, da passagem, de tentar reconquistar a vontade de participar, porque eu acredito que muito constantemente a sociedade civil ela foi excluída do processo de planejamento da cidade. Acho que, na verdade, isso nunca aconteceu de uma forma ideal, né? E principalmente aqui no Brasil, existem diversas dificuldades relacionadas a isso, que vão desde a desilusão da sociedade civil com o poder público até, tipo, o máximo que acontecer de participação ser a consulta, sabe? Que, inclusive, eu, no meu ponto de vista, e através do que eu já estudei, a gente não pode dizer que é participação, a gente está consultando, né? Eu acredito que a busca pela participação, né, e pela gestão compartilhada, eu acho que ela ainda está muito no plano ideal, né? Pelo menos nos contextos que eu conheço das cidades brasileiras. Eu acho que para a gente conseguir conquistar a gestão compartilhada, onde a sociedade civil ela tem a noção e conhecimento dos poderes que ela tem e do que ela pode fazer, do que é possível fazer, eu acho que é aí que a gente vai começar a vislumbrar a possibilidade de uma gestão compartilhada, porque acho que também envolve uma questão muito forte de cultura, né? Porque a gente tem vivido um processo de aculturação, de desvalorização das culturas regionais, das culturas locais, das práticas originárias. Eu acho que é importante pontuar isso, né? Porque eu acho que isso tange também a participação, porque, enfim, muito da pedagogia e, enfim, de entender de onde é que a pessoa vem, de onde que o ator social ele está vindo para a gente tentar instigar algum
participação que parta da sociedade civil e que ela se organize, que eu acho que não necessariamente as pessoas precisam estar numa organização social para estar participando. Eu acho que é preciso que a gente fomente processos para que as pessoas tenham noções importantes do funcionamento dos mecanismos urbanos para que elas consigam ter o direito à cidade, né? Que eu acho que tange a participação, tange a pedagogia, tange principalmente também o direito à cultura e de você se reconhecer num território para poder participar. Enfim, não sei se estou viajando muito, se vocês estão me entendendo, mas eu acho que a gestão compartilhada ela não existe assim ainda, apesar da gente falar muito sobre isso e de buscar sempre, né? E aí, enfim, quando a gente conseguir a participação, conseguir que as pessoas se instiguem, eu acho que a gente conquista isso entre sociedade civil, poder público e poder privado também. Maravilha. Acho que super deu para entender. Eu acho que, enfim, gestão compartilhada também é algo que a gente vem tentando cunhar com essa série de encontros e tal, e que por enquanto que a gente entendeu é que é o oposto de transferência de responsabilidade, né? Que é uma coisa que tem mais instrumentos à disposição, no sentido de entender também que a maior parte das pessoas tem umas certas limitações legais de recursos, né? De tempo, de dinheiro, etc. E precisaria compartilhar com o município, sabendo que algumas coisas continuariam a cargo do município e outras coisas seriam por parte da sociedade civil. E como é que você faz essas negociações, esses pactos de colaboração? Isso é algo que a gente tem trabalhado, né, para entender e para achar os limites disso, né? Tem aqui uma pergunta de como acessar o conteúdo sobre os laboratórios cidadãos locais. Acho que o Léo podia falar um pouquinho sobre isso, né? Também tem uma outra pergunta aqui, que é da Gabriela, que ela coloca assim, que ela queria saber como trabalhar com urbanismo colaborativo na pandemia, que ela está fazendo o TCC dela sobre o assunto e queria saber se conhece alguma interface de interação online. Então eu acho que dou essa deixa para o Léo só porque já apareceu ali, saber mais sobre os laboratórios cidadãos. Queria também escutar do Fábio, que ficou aí quietinho, e com mais essa rodada, na verdade, eu ia convidar a gente a já se encaminhar para o fechamento, se vocês fazerem todas as considerações finais, junto com eventualmente responder alguma dessas perguntas ou provocações. Então, acho que eu gostei bastante dessa ideia da pedagogia urbana. Entendeu? Então, acho que talvez essa questão da pedagogia urbana para se formar uma massa crítica, né, que possa criar consensos na sociedade do que de fato queremos enquanto sociedade, é um caminho que não é a curto prazo, mas é necessário. Um pouco também, quando se pensa que não, as coisas não é a curto prazo, também tem uma preocupação das entidades sociais, do terceiro setor, quando ele se aproxima muito de assumir a responsabilidade do poder público. E em vez de talvez usar toda a sua potência e energia para colaborar nessa outro viés de formar essa massa crítica, né? Criar dados, criar informação para que exponha o poder público à realidade que ele omite, né? Se esconde atrás dela, talvez seja um viés interessante. Eu sempre fiquei muito em dúvida e em vários momentos me deparei com esse debate, que até onde uma entidade consegue ser parceira do poder público na execução de trabalhos, né, de serviços regulares, e mantém sua independência de formar essa massa crítica, né, de expor a realidade. O meu modo de pensar, o modelo ideal seria o poder público como um indutor da sociedade para esse viés que a gente precisa se desenvolver, e o poder público não só poderia, mas como deveria fornecer mecanismos que facilitasse a participação popular e garantisse algum nível de efetividade para isso. Então, quando um cidadão ele
a gente vai fechando. Se o Léo puder só responder o negócio dos laboratórios que tá pendente, se alguém quiser responder sobre o TCC para ela também, mas dando espaço para a Mariana também. Já pedindo desculpas por causa do horário. Imagina, eu na verdade não tenho muito a dizer, só agradecer mesmo pela oportunidade, por conhecê-los. Acho que tem várias pessoas aqui que eu não conhecia. Contem comigo, o que vocês precisarem. A gente tá aí numa mesma rede. Isso, hein? Tem problema, a gente tá numa mesma rede, né? Importante ela ser fortalecida. E acho que tem só uma mensagem que acho que a gente ficou falando muito disso. E tem uma coisa assim, né? Todo mundo diz, a organização é sem fins lucrativos, ela não pode ter lucro. E não é isso que a legislação prevê, né? A legislação prevê que você não pode distribuir lucro. O lucro é muito bem-vindo, porque ele vai ser revertido aos objetivos, né, das associações e entidades. Então, acho que essa falta de compreensão sobre o que significam entidades sem fins lucrativos também é parte de uma construção importante que a gente precisa fazer e enfrentar enquanto sociedade. É isso, gente. Obrigada mesmo. Parabéns pela publicação. Quando puder divulgar, avisem. Beijo grande. Super obrigada. Tem que sair. Aí tá rolando relatoria aqui também. A gente pretende transformar isso em alguma outra coisa, mas enfim, a gente não promete nada também. Obrigada. Só antes da Mariana ir, então eu vou aproveitar, já que as pessoas já estão saindo, eu queria agradecer as 24 pessoas que ainda estão aqui com a gente e compartilhar os links para acessar o material completo do Macromicro, que eu vou enviar no chat agora, que vocês conseguem acessar tanto no nosso site, quanto no ISU, quanto PDF direto. E agradecer de novo. Maravilha. Obrigada, Karen. E obrigada, Mariana, também. Léo quer... Puta merda. Ai.